Então, gente, como eu comentei com vocês, eu vou começar já em eletrodinâmica, a gente já viu eletrostática, né? Já está bem definido, a gente já trabalhou bem os conceitos de força elétrica, campo elétrico e potencial elétrico ou diferente potencial, então nós já vamos começar em eletrodinâmica. Como a gente viu em eletrostática, cargas, né, estática em repouso, a gente estudava cargas em repouso, quando a gente viu em força elétrica, campo elétrico e potencial. Agora em eletrodinâmica a gente já começa, ao invés de estudar as cargas elétricas separadamente, a gente já vai começar a falar mais no movimento ordenado dessas cargas. Então a gente já começa a falar no conceito de corrente elétrica, certo? Corrente elétrica. Então, o que seria o conceito de carga elétrica? Nada mais é do que um movimento ordenado. Um movimento, vamos colocar relativamente ordenado de portadores de carga elétrica. Certo? E como que a gente vai medir isso? Né? Como que a gente vai quantificar? A gente usa o símbolo I. Ah, mas corrente vai usar I se referindo à intensidade de corrente. Então, de que essa corrente vai depender? Essa corrente vai depender da quantidade de carga que está passando por unidade de tempo. Aqui eu posso colocar, em vez de colocar delta, variação, vou colocar módulo, tá? Porque a gente não precisa se preocupar com o sinal de I, ok? Portanto, já que intensidade de corrente é a quantidade de carga dividida por tempo, intensidade de corrente é uma grandeza, então, escalar, né? Porque quantidade de carga eu não preciso de falar a direção e o sentido dela, e nem o tempo. Então, intensidade de corrente é uma grandeza escalar, a unidade no sistema internacional é o quê? A unidade de carga, que é Coulomb, dividido por segundo. Coulomb por segundo é a unidade de corrente elétrica, que é chamada de ampere. Então, a unidade de corrente elétrica é o A, certo? No sistema internacional. Agora, tem vários tipos de corrente elétrica. Quais são esses tipos, né? Ou melhor, a gente tem dois tipos de corrente elétrica. Tipos de corrente elétrica. A gente tem a corrente contínua. O que acontece? O que é a corrente contínua? Na corrente contínua, o sentido da corrente e a intensidade da corrente, o sentido está sempre no mesmo sentido, ele não varia. É uma corrente contínua no seu sentido e no seu módulo, na sua intensidade. Isso porque o campo elétrico também não vai variar. O campo elétrico vai estar sempre no mesmo sentido. Onde que eu encontro isso? Eu encontro isso em baterias e pilhas, que tem polaridade fixa, então o campo elétrico está sempre num sentido só e a corrente seguindo o campo elétrico também vai estar sempre com uma intensidade constante e no mesmo sentido, certo? Então, na corrente contínua, a intensidade da corrente se mantém. Então, corrente contínua, a intensidade da corrente se mantém. E o sentido se mantém. Assim como a intensidade e sentido do campo elétrico. Isso acontece onde? Isso acontece, exemplos, em pilhas pois tem polaridade fixas, né? A pilha tem lá o polo positivo e o polo negativo
não alterando a polaridade. Agora, o que seria então a corrente alternada? A corrente alternada, a gente vai ter uma variação da intensidade do campo elétrico e aí ele vai ficar invertendo então o sentido periodicamente e junto com ele também vai inverter o sentido da corrente. Por isso que a gente fala em corrente alternada, ela tá ora num sentido, ora em outro sentido, certo? Vai se invertendo em intervalos de tempos iguais. Então, na corrente alternada, o campo elétrico varia a intensidade e inverte o seu sentido periodicamente. Como consequência, temos uma corrente alternada, cujo sentido e intensidade se invertem em intervalos de tempos iguais. Variam, né? Certo? Qual que é o exemplo, então? A corrente alternada é a corrente mais utilizada, né, para distribuição de energia elétrica em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil, não é diferente. Então, quais são as fontes de corrente alternada? É a corrente aí nas redes elétricas e que chega na nossa casa através das tomadas. Então, as tomadas são fontes de corrente alternada. Agora, continuando aí, a gente vai ter que entender, a gente vai chegar na primeira lei aí da eletrodinâmica, né, que a gente mais usa, que é a lei de Ohm. Então, nós vamos ver aqui resistência elétrica e a primeira lei de Ohm. Certo? Então, vamos pensar aqui, olha. O que é a resistência, né? Vamos pensar que eu tenho aqui um circuitinho, eu tenho aqui uma bateria com um polo positivo e um polo negativo, e aqui eu vou colocar uma lâmpada incandescente. Essa lâmpada incandescente, ela tem um fiozinho de tungstênio, onde a corrente vai passar, que é o que eu chamo de resistência. Então, isso aqui eu posso chamar isso aqui de um resistor, certo? Então, quando eu ligo esse resistor, né, nos dois polos da bateria, o que vai acontecer? Essa bateria aqui vai fornecer, ela tem uma diferença de potencial, por exemplo, 12 volts, ela vai fornecer energia para as cargas começarem a se movimentar ordenadamente, já que é uma bateria, polaridade fixa, as cargas vão começar a se movimentar ordenadamente. Então, eu vou ter uma corrente elétrica que vai passar por esse fio aqui, né? Vai sair aqui, vai passar por esse fio. E ao passar por esse fio de tungstênio, esse fio ele apresenta uma resistência à passagem de corrente. E nessa resistência para a corrente passar aqui, ele vai aquecer muito, a temperatura que fica muito alta, e aí ele produz luz. Então, esse é o princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes. Então, o que seria resistência aqui? É o que o próprio nome já diz, é a resistência à passagem de corrente. Então, vai gerar mais atrito, e com isso, nesse caso aqui do fio de tungstênio, ele vai ficar iluminado, né? Ele vai ficar incandescente, porque ele vai aquecer uma temperatura muito alta. Então, quando a gente fala em resistência elétrica, é resistência mesmo à passagem de alguma coisa, e no caso, resistência à passagem de corrente. Então, o que relaciona a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm fala que a resistência vai depender da diferença de potencial da bateria e inversamente com a corrente que está passando nele, certo?
Ou seja, se a gente multiplica isso aqui em cruz, fica numa forma mais fácil de guardar a lei de Ohm, que fica V igual a RI. Então, a lei de Ohm é aquela aqui, CV e RI, certo? E o que ela representa para a gente? O que essa fórmula diz para a gente? Que V, a voltagem, é diretamente proporcional à intensidade da corrente. Isso quando o resistor for constante. Quando isso acontecer, quando o resistor for constante, a gente vai falar que o resistor é ôhmico. O que significa isso? A resistência não varia com o tempo. A resistência é fixa, certo? Então, o resistor ôhmico é aquele que apresenta uma resistência constante, ou seja, que V é diretamente proporcional a I. Então, se eu tenho aqui um gráfico de V em função de I, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o gráfico é uma reta. À medida que um aumenta, o outro aumenta proporcionalmente. E um resistor não ôhmico? Um resistor não ôhmico, o V e o I, olha aqui, isso aqui não é uma reta. Então, esse aqui é um resistor não ôhmico. Esse aqui é um resistor ôhmico. Ou seja, V proporcional a I. Aqui, V não é proporcional a I, certo? Então, para obedecer a primeira lei de Ohm, para ser um resistor ôhmico, é necessário que a resistência não varie com o decorrer do tempo. E à medida que eu aumentar a fonte, né, de energia, aumentar a voltagem, eu vou aumentar proporcionalmente a corrente que vai passar no resistor, ok? Então, vamos continuar. Agora, a gente vai ver, então, uma outra grandeza que é bem importante também, que tem a ver com a resistência dos resistores. Está diretamente associada, né? Cada resistor é feito de um tipo de fio, igual eu falei lá do tungstênio, né? Tem o fio de cobre, então depende. Cada resistor, cada material vai apresentar uma resistência. Então, por isso que existe uma grandeza importante aí que a gente tem que levar em consideração, que é chamada como resistividade do material. Esse valor vai ser tabelado, certo? Então, vamos lá, resistividade. A resistividade, a gente vai usar o símbolozinho Rho, ok? E ela caracteriza a dificuldade oferecida pelo material à passagem de corrente. Ok? Então, esse valor, esse rosinho, então, ele é tabelado para cada material. Ok? Então, o zinco vai ter um, o tungstênio vai ter outro, o ferro, o alumínio, cada material tem o seu Rho. Então, agora, uma outra forma de eu definir a resistência elétrica, então, o que vai acontecer? Quanto maior foi essa resistividade, mais resistência vai ter a corrente vai encontrar para passar no fio. Então, a resistência é diretamente proporcional à resistividade. Agora, vamos pensar que eu tenho um fio aqui, certo? Eu tenho um fio aqui e aí a corrente está querendo passar nesse fio. Quanto maior for o comprimento do fio, mais resistência essas cargas vão encontrar para passar ou menor? Maior resistência, né? Mais vai demorar para elas passarem, mais tempo vai gastar para elas passarem. Igual quando eu tiver que passar num corredor. Se o corredor for muito grande, cheio de gente. Se o corredor for muito longo, mais resistência eu vou encontrar para passar. Então, a resistência é diretamente proporcional ao L, que é o comprimento do fio. Agora, o que vai acontecer se eu aumento a área, né? Se eu aumento a área aqui desse fio. Vamos pensar no corredor mais uma vez. Eu passo num corredor estreito, cheio de gente, eu encontro uma resistência, eu tenho que passar correndo. Agora, se o corredor for largo, se eu aumento em 3 vezes a largura do corredor, concordam que eu vou encontrar menor resistência para me passar? Então, a resistência é inversamente proporcional à área. Então, essa daqui também é uma outra forma de eu calcular a resistência
apresentada pelo material. Vai depender do fio, vai depender do que ele é feito, do comprimento do fio, inversamente proporcional à área desse fio, ok? Então, L aqui é comprimento e A aqui é área, certo? Então, essa é uma outra forma. Gente, faltou eu colocar qual que é a unidade, né? A unidade de resistor é essa ferradurinha aqui, que é conhecida como ohm, por causa lá da lei do ohm, ok? Então, a resistência, para isso, o comprimento tem que estar em metros e a área tem que estar em metros quadrados, certo? Então, a resistência aqui também vai ter que ser em função de ohm e de metro, ok? Então, essa é uma outra forma da gente calcular a resistência baseada aí na resistividade do material. Essa resistividade, gente, ela também vai depender de outros fatores, como, por exemplo, da temperatura. Vamos pensar nesse mesmo corredor que eu tenho aí, cheio de gente que eu tô querendo passar. Se as pessoas estiverem paradas, eu vou encontrar uma resistência para passar. Mas se as pessoas começam a se mover para um lado e para o outro, começam a dançar, a resistência que eu vou encontrar vai ser o quê? Maior, não é? Então, quando eu aumento a temperatura do meu fio, o que eu faço com as moléculas que a gente sabe, né? O aumento da temperatura aumenta a energia, certo? Então, as moléculas ficam mais agitadas. Então, se elas estão mais agitadas, a minha corrente vai encontrar maior resistência. Então, a resistividade depende diretamente da temperatura. Vamos só colocar aqui, ó, a resistividade é proporcional à temperatura do material. Ou seja, quanto maior a temperatura do material, maior resistividade ele vai apresentar, maior resistência à passagem de corrente, maior dificuldade, ok? Então, agora a gente vai passar aí para a potência elétrica. Presta atenção nessa parte, gente, essa parte potência elétrica. Se alguém me perguntar assim, fala uma matéria que você tem certezas, com maior certeza, que você pode afirmar com maior certeza que vai cair no Enem. Eu falo questão de potência elétrica, questão de energia elétrica. Todo ano cai, isso é fato. Então prestem atenção, porque isso aqui é uma coisa simples e as questões também do Enem sobre isso são simples, mas que às vezes pega muita gente, certo? Então vamos falar de potência. Para a gente começar a falar de potência, vamos lembrar lá de potência mecânica, lá do primeiro ano. Então, potência na mecânica é definido como o quê? Por exemplo, um aparelho. Um aparelho ele é tão mais potente quanto mais trabalho ele realiza por unidade de tempo, não é? Por exemplo, vamos pensar aí num secador. Eu tenho um secador de 1.000 watts e de 1.500 watts. O de 1.500 você sabe que seca mais rápido, ele é mais potente. Um ventilador, tem um ventilador fraquinho e tem um ventilador que gira mais rápido, porque ele é mais potente, ok? Então a potência ela está associada com a quantidade de trabalho realizada por unidade de tempo. Essa daqui é a fórmula da potência lá na mecânica. Quanto mais trabalho se realiza no menor tempo, mais potente a máquina ou o indivíduo é, certo? E qual que é a unidade de potência? Só para a gente lembrar aqui, aproveitar o gancho, joule por segundo. Isso dá o watts, ok? Então, potência é dada em watts. Agora, nós estamos falando aqui em mecânica, isso aqui eu trouxe lá da mecânica, mas vamos ver isso aqui para a parte de elétrica, como é que fica. O que é trabalho? Então, potência é igual a trabalho sobre tempo. Mas o que é trabalho aqui quando a gente está falando de carga elétrica? Quando a gente está falando de carga elétrica, trabalho não é... A gente não definiu o potencial, vou colocar aqui, como sendo trabalho realizado para cada carguinha se mover de um ponto no outro, e aí volts, isso aqui é só um balãozinho, vou colocar assim, só um balãozinho. Aí volts era joule por coulomb, lembram disso? Então, daqui eu tiro o quê? Que trabalho é diferente de potencial vezes a carguinha Q. Então, eu vou levar isso aqui para cá, ó. Trabalho é V vezes Q, dividido por ΔT. Certo?
Agora a gente já começou a clarear, olha, o que é quantidade de carga dividido por tempo? Quantidade de carga dividido por tempo é uma intensidade de quem? De corrente, então a potência é V vezes I. Então agora eu cheguei numa potência elétrica. Ok? Então, simplesmente lembrei do meu conceito de potência da mecânica, eu consigo chegar na minha potência elétrica. Agora, se eu associar essa fórmula com a lei de Ohm, o que fala a lei de Ohm? A lei de Ohm fala que V é igual a R vezes I. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou substituir, vou chamar esse daqui de 1, ok? E vou chamar esse daqui de A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituindo A em 1. O que vai ficar? Vai ficar potência igual, no lugar de V eu vou colocar o A. O A eu vou jogar aqui na questão 1. Então, vai ficar R vezes I de novo. Então, a potência vai ficar RI ao quadrado. Essa é minha segunda expressão da potência elétrica, ok? Agora, eu posso pegar ainda a lei de Ohm, e escrever ela de outro jeito. Eu posso simplesmente isolar, aqui eu substituí o V, certo? Agora eu quero substituir o I. Então, eu vou isolar o I vai ficar como? I é igual a V sobre R. Então, eu vou chamar isso aqui de B. É a mesma coisa do A, só escrito de forma diferente. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o B em 1. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. O B em 1. Vai ficar o seguinte. P é igual a V vezes I, que é V sobre R. Olha lá, o 1 tem o I aqui, eu vou colocar esse I. Então, vai ficar V ao quadrado sobre R. P igual V ao quadrado sobre R é a minha expressão 3 da potência. Então, prestem atenção nessas três expressões simples da potência elétrica, gente. A primeira, P e V, que eu consigo deduzir ela lá da mecânica. Então, só preciso de saber a potência da mecânica que eu chego na potência elétrica. E com a lei de Ohm substituindo, eu chego nas outras duas equações da potência, ok? Potência igual a RI quadrado e potência igual a V ao quadrado sobre R. Muita gente fica confusa, Pauline, eu nunca sei qual expressão da potência eu vou usar. Aí é que pega, porque as questões do Enem sempre vão ser interpretações dessas fórmulas. Gente, vai depender da situação que você está falando, que você está querendo. Uma situação muito cobrada é a questão, e eu gosto de dar esse exemplo, é a questão do chuveiro elétrico, por exemplo. O chuveiro elétrico, ele é ligado na sua casa em 110 ou 220 volts, então a voltagem dele não varia com o tempo, ele tá ligado lá em 110 ou 220, ok? Mas a resistência do chuveiro elétrico, ela varia, porque quando você muda aquelas chavinhas lá de inverno e verão e desligado, você tá mudando a resistência. Você tá ali você está mudando a resistência que a corrente vai percorrer, ok? Então, qual a expressão que eu vou analisar? A potência, ela está associada com quanto o seu chuveiro vai esquentar. Então, a gente sabe que quando está no inverno, nessa época, provavelmente, a maioria das pessoas vão estar com chuveiro no inverno, porque no inverno a água aquece mais. Se a água aquece mais, a potência é grande, certo? No verão, o verão já está quente, a água aquece menos. Se a água aquece menos, a gente vai ter uma resistência, ou melhor, não vamos falar da resistência ainda não, a gente vai ter uma potência menor, ok? Então, a potência está diretamente associada com o tanto que a sua água vai aquecer. Então, no chuveiro elétrico, o que a gente tem? A gente tem uma voltagem constante e a resistência está variando. Eu preciso de saber como que a potência vai variar com a resistência. Então, nessa expressão aqui, eu não posso analisar, porque eu não tenho resistência aqui. Essa expressão eu não posso usar, porque a voltagem, que é constante, ela não aparece aqui. Então, eu vou ter que usar essa expressão. Na maioria dos exercícios, a gente vai trabalhar com essa, mas tem situações que eu vou precisar dessas aqui. Por exemplo, tem uma situação
às vezes, que a voltagem, que a corrente elétrica vai ser constante. Por exemplo, um circuito de lâmpadas em série, a gente vai ver que a corrente que passa não varia. Aí como que a potência vai variar? Vai depender da voltagem de cada resistor. Então, em cada situação nós vamos usar um. Então, no chuveiro elétrico, a gente vai usar essa de P igual a V, deixa eu tirar isso daqui, P igual a V sobre R. Então, vamos lá, vamos fazer aqui um exemplo do chuveiro que eu acho que vale a pena e sempre cai. Então, vamos lá, chuveiro elétrico. Certo? O que a gente tem? A gente tem dois tipos de chave. A equação que a gente vai usar é... Então, no chuveiro elétrico, a voltagem é constante e a resistência varia, ok? Com a potência. Então, qual fórmula nós vamos usar? Potência igual V ao quadrado sobre R. Ou seja, se V é constante, potência é inversamente proporcional à resistência, certo? P é inversamente proporcional a R. O que isso significa? Significa que quando eu aumento R, P diminui. Quando eu diminuo R, P aumenta. Então, vamos lá no chuveiro. Quando eu tenho a chave no inverno, o que significa que a chave está no inverno? Esquenta muito, vamos lá. Esquenta mais. Se esquenta mais, a potência é alta. Se a potência é alta, a resistência é pequena. Então, olha a chave no inverno, potência alta, resistência pequena. Então, quando você muda para o inverno, você está mudando uma chavinha lá para conectar a sua resistência numa posição bem que vai fazer a corrente percorrer um menor tamanho dela, né? Uma resistência menor, ok? E a chave no verão. Então, esquenta menos. Potência baixa. Então, resistência grande. Ok? Então, é isso que a gente tem que saber. A gente tem que lembrar que só analisar a fórmula, potência e resistência são inversamente proporcionais. No inverno esquenta muito, então a potência é grande. Se a potência é grande e são inversamente proporcionais, a chave no inverno você está obrigando a corrente a percorrer uma resistência menor, ok? Quando você muda lá no resistor, na chavinha. A chave no verão, ela esquenta menos, então a potência é mais baixa, então a resistência é grande. Então, quando você põe no verão, você está obrigando a corrente a percorrer uma maior resistência, certo? Então, para o caso do chuveiro elétrico, nós vamos usar essa fórmula aqui. Então, eu preciso, para mim saber qual fórmula eu vou usar da potência, eu preciso saber quem está constante e quem eu quero avaliar. Nesse caso do chuveiro, o chuveiro é ligado com uma voltagem constante, 110 ou 220 na sua casa. Então, eu tô querendo analisar como que a potência vai variar com a resistência, porque a hora que eu mudo a chavinha, eu tô mudando o comprimento da resistência. Então, eu tô mudando o valor do resistor, certo? Da resistência que a corrente vai encontrar. E aí, eu preciso saber se vai aquecer mais ou menos. E quem me fala se vai aquecer mais ou menos é a potência elétrica, ok? Então, isso aqui é muito importante, né? As outras duas fórmulas também, P igual a RI quadrado e P igual a VI, também vão ser importantes dependendo do que a gente quer analisar, certo? Uma outra coisa importante que a gente vê muito, inclusive em chuveiro elétrico também, é o termo efeito Joule. Alguém já deve ter. O que é o efeito Joule? O efeito Joule nada mais é do que o aquecimento promovido pela passagem de energia elétrica num resistor, né? E aí você provoca a transformação mesmo da energia elétrica em energia térmica. Isso é conhecido como o efeito Joule. Então, no efeito Joule, geralmente, a gente usa essas outras... a gente fala do resistor,
Então, quando a gente está falando em efeito Joule, geralmente a gente vai usar as duas fórmulas da potência, RI quadrado ou V ao quadrado sobre R, que está associado com o resistor, com o aquecimento do resistor. Aí vai depender, quem é constante? É uma corrente que está passando que não está variando ou é a voltagem? Para me saber qual equação eu vou usar. Então, efeito Joule nada mais é do que transformação de energia elétrica em térmica, motivada pela passagem de corrente elétrica em um dispositivo então, transformação de energia elétrica em térmica motivada pela passagem de corrente elétrica em um dispositivo. Esse é conhecido como o efeito Joule, certinho? E agora a gente vai ver, então, a energia elétrica, certo? Que também é uma questão que sempre cai. Como é que a gente faz o cálculo da energia elétrica? Como é que a CEMIG faz a conta, faz o cálculo do que a gente consumiu, né? De quanto que a gente gastou na nossa conta de energia elétrica. O que é a nossa conta da CEMIG? A gente paga pelo preço de quê? A gente paga pelo preço de quilowatt-hora, não é isso? Não, a taxa da energia vai aumentar, o quilowatt-hora vai passar de 40 para 50 centavos. Mas o que é isso? Isso aqui nada mais é do que uma unidade. É muito importante a gente estar familiarizado, gente, com as unidades, porque na maioria das vezes, através da unidade, a gente vai chegar na equação. É o caso da unidade de energia elétrica, se alguém esquecer da fórmula. O que é quilo? Quilo significa um prefixo, significa 10 a terceira. O que é watts? Watts é unidade... Nós acabamos de ver de quê? De potência. E o que é hora? É unidade de tempo. Então, o que vai ser? E a energia elétrica é dada nisso, né? A energia elétrica é dada nisso. Então, o que vai ser? Quando eu coloco esses 3 pontinhos, gente, é então, portanto, dessa forma, ok? Então, o que vai acontecer? O que é a fórmula da energia? A energia é igual, não preciso de colocar prefixo, isso aqui é para simplificar a unidade, é potência vezes tempo. Essa é a fórmula da energia elétrica. Essa fórmula é muito importante. A conta, o nosso consumo vai depender disso daqui. Vai depender da potência dos equipamentos que eu tenho na minha casa, que eu utilizo diariamente, vezes o tempo que eles ficam ligados no mês. Então, o que consome muita energia na nossa casa? Tudo que aquece, tudo que dissipa energia por efeito Joule, certo? Que tem resistor. Você tem uma grande dissipação de energia por efeito Joule, você tem um grande consumo, uma grande potência. Então, olha, secador de cabelo, chapinha, chuveiro elétrico, ferro elétrico, tudo isso tem uma grande potência. Então, se fica ligado muito tempo, você vai ter um grande consumo de energia elétrica. Então, guardem essa fórmula, quilowatt-hora, watts-hora é a unidade, é a fórmula da energia, potência vezes tempo. Ok? Ninguém tem que decorar, só lembrar a energia dada em quê? Quilowatt-hora. Então, potência vezes tempo. Então, o consumo da energia elétrica vai depender da potência dos equipamentos e do tempo que eles ficam ligados. Então, a potência é dada em watts e o tempo dado em hora, ok? Aí eu posso dar quilowatt-hora. Lembrando que hora não é a unidade no sistema internacional. Gente, quilowatt-hora é uma unidade usual. Então, vou colocar aqui, ó. Quilowatt-hora é unidade usual de energia. Não é no sistema internacional. Energia no sistema internacional é dada em quê, gente? Lembram que trabalho e energia estão diretamente associados?
trabalho pode ser definido como a variação de qualquer tipo de energia, então energia e trabalho tem que ter a mesma unidade. Qual a unidade de trabalho? Energia no SI é dada em Joule. Ok? Não se esqueçam disso. Mas para a conta de energia elétrica é perfeitamente aceito a gente trabalhar com quilowatt-hora. Mas no sistema internacional é Joule, e para isso, então, para sair Joule aqui, a potência tinha que ser em watts e o tempo teria que ser em segundos. Aí a gente teria a energia em Joule. Mas vocês vão ver que na maioria dos exercícios vai considerar a energia em quilowatt-hora por causa dessa conta da energia elétrica que a gente faz, do consumo da energia elétrica. Ok? Então, de elerodinâmica, a princípio seria isso. Na próxima aula, eu vou deixar uma lista para vocês, a gente vai comentar, vou ver se eu pego algumas questões do Enem, eu corrijo com vocês e depois, a próxima aula, a gente vai fazer uma aula de circuitos elétricos, que o Enem sempre também está cobrando. Ok? Então, por hoje é só. Tchau, tchau, até a próxima.